terceiro vídeo do estudo do sermão profético de Jesus. Então, vimos que Jesus responde a 3 perguntas feitas para os discípulos. A primeira pergunta, quando ocorreria a destruição do templo? Nós vimos a resposta em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Muitas coisas ali se parecem com eventos do período da tribulação, mas não são os mesmos eventos, são eventos semelhantes, porque a gente vê algumas diferenças no relato quando Jesus fala dos judeus sendo espalhados pelas nações da terra. Isso não vai acontecer no período da tribulação futura, mas aconteceu no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Vai haver fuga de judeus no período da tribulação? Vai. São coisas parecidas, porém há algumas diferenças e isso nos leva a entender que o que está escrito em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, é algo que já aconteceu e aconteceu no ano 70 da era cristã. A segunda pergunta feita pelos discípulos é: qual o sinal da tua vinda? Ou seja, o que sinalizará a tua vinda para Israel, a tua segunda vinda para Israel? O que vai acontecer antes da tua vinda para Israel? E aí Jesus vai relatar os eventos do período da tribulação, do período da 70ª semana de Daniel. E isso está registrado no Evangelho de Marcos e de Lucas e em Mateus, né? Você lendo Mateus, você vai identificar nos outros 2 evangelhos em que parte lá está, mas no Evangelho de Mateus, a resposta da segunda pergunta de Jesus está registrada no versículo 4 até o versículo 31, ok? Então, do versículo 4 até o versículo 31, Jesus responde trazendo os sinais da vinda dele para Israel, ou seja, os eventos do período da tribulação, da 70ª semana de Daniel. Vamos ver aqui, Mateus 24, a partir do versículo 4, né, até o 31. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Esse fim aqui, sim, é o telos no grego. É o fim da tribulação, certo? É quando o Senhor vem e estabelece o milênio. Ele está dizendo que as coisas vão acontecer durante os 7 anos, mas ainda não é o fim definitivo. Vão ocorrer durante os 7 anos, certo? Aí ele continua no 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Jesus fala daqui dos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Cremos que já estaremos no céu, a igreja será arrebatada antes desse tempo, certo? Quando ele fala de vocês discípulos, ele está falando, representando os cristãos do período da era da tribulação, ou seja, aqueles que vão se converter depois do arrebatamento da igreja, aqueles que nunca nasceram de novo, que ficaram na ira de Deus, mas que Deus estendeu misericórdia e eles aceitaram, certo? Aí ele diz aqui no versículo 8, todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor, que é o ágape, de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os que vão ser salvos no período da ira, muitos vão perder a salvação. O amor, o ágape, vai esfriar, vai se perder a salvação. Mas o que perseverar até o fim do tempo, ou até o fim da sua vida, né, sendo pego e morto pelo anticristo, esse será salvo.
Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A gente vê aqui o ministério dos 144 mil israelitas pregando o evangelho em todo o mundo para todas as nações, ok? Versículo 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, ou seja, quem lê Daniel entenda. Então a base da profecia de Jesus é Daniel capítulo 9, tá certo? As 70 semanas. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, foco para Israel, certo? Israel, os israelitas crentes. Inverno, porque lá o inverno é muito rigoroso. E o sábado, porque o sábado foi estabelecido por Deus para Israel, então eles não deviam quebrar o sábado, certo? Continuando. 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui a vinda para Israel, a segunda vinda para Israel, que vai abranger todas as nações que creem no Senhor. Sim, claro. Versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, esse longo texto que eu li para você é a segunda resposta de Jesus, ou a resposta de Jesus à segunda pergunta feita pelos discípulos. O que sinaliza a tua vinda? Ou seja, o que vai sinalizar a tua segunda vinda para Israel, que vai abranger todos os povos? E aí Jesus responde falando detalhes da 70ª semana de Daniel, ou do período da ira de Deus, os 7 anos de tribulação. Se você pegar Apocalipse, capítulo 6, até o capítulo 18, que são os capítulos que falam desse período, você vai ver que muitas coisas coincidem com o que o Senhor Jesus falou no seu sermão profético, tá certo? Leia Marcos 13, Lucas 21 e você vai conseguir conectar lá os versículos com esses aqui e você vai ter uma visão maior do período da ira de Deus. Os discípulos falados aqui, digo de novo, são os discípulos do período, ou seja, não é a igreja, mas serão aqueles que nunca foram salvos e ficaram no período da ira de Deus e foram sendo salvos nesse período, tá bom? Então, e em específico, né, do versículo 15 em diante, ele fala em específico
os judeus cristãos que viverão na Judéia, que verão o anticristo lá quebrando o pacto feito com a nação de Israel, que vão fugir para o deserto de Bosra, né? Que a gente já viu em outros estudos sobre isso. Então é isso. Aqui ele está respondendo a segunda pergunta. Agora vamos ver a resposta à terceira pergunta no próximo vídeo.